Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Racionaliza. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte nossos vídeos, envia para os seus amigos que estão estudando para esse próximo vestibular. E nós estamos na nossa série de resolver todas as questões do Enem de matemática. Então, é isso que nós vamos fazer e nada melhor do que pegar o Enem do ano passado. O vídeo anterior vai aparecer aqui em cima. Nós resolvemos a primeira questão, a questão 136. Agora nós vamos para a próxima, 137. E vamos começar com a leitura. Vamos ler, vamos marcar, tirar todas as informações. Acompanhe aqui comigo, porque 60% da questão é essa leitura, ok? Então diz o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, a gente vê a figura dessa locomotiva, tudo bonitinho, e aí vem o final da questão. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Aí tem letra A, letra B, letra C, D e E. Então, galerinha, agora terminada essa leitura, nós vamos agora retirar o que realmente é importante, o que realmente vai fazer a diferença na nossa questão. Então, essa questão é uma questão clássica de análise combinatória do Enem, sempre cai pelo menos uma em todos os Enems. Então, vocês têm que ficar muito atentos quanto à análise combinatória. Sempre cai uma, ok? E nessa questão aqui, nós sabemos que dentro da análise combinatória, nós temos basicamente arranjos e combinações. Qual a diferença de um para o outro? O arranjo, a ordem desses elementos vai importar, ou seja, muda. Nas combinações, essa alteração das ordens não faz diferença. Isso é um indicativo de que essa questão fala de combinação. Não só por isso, aqui no final, diz explicitamente combinações, e em todas as respostas, a letra que aparece é o C, de combinação. Se fosse arranjo, apareceria um A. Ok? Então, essa questão é uma questão de combinação e nós vamos ter que lembrar toda a teoria, os pontos mais principais de combinação para nós sabermos. Outra dica aqui importante, ele fala o seguinte, são 12 vagões, tá? E primeiro, serão 4 pintados na cor vermelha, são 3 na cor azul, ok? São 3 também na cor verde e 2 na amarela. Então, outra coisa que nós devemos ter em mente aqui é sobre o total, ok? Porque nós não vamos poder pintar 2 vagões de um vagão com 2 cores diferentes. Cada vagão, quando ele for pintado, esse total de vagões, que antes seria 12, ele diminui. Okay? Então, quando eu pego a combinação, por exemplo, dos 4 vagões que são vermelhos e decido essa combinação, o próximo que eu for fazer, que é o na cor azul, o total dele não vai ser mais 12 vagões. O total do azul vão ser os 12 menos os 4 que eu já escolhi para ser vermelho. Deu para entender? Então, isso aqui a gente tem que ter em mente também. E é por isso que nós temos essas multiplicações aqui, ó, nas respostas. Por que nós vamos ter essas multiplicações? Porque é o seguinte, quando nós começamos a estudar análise combinatória,
tem o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. É aquele princípio em que etapas seguintes nós vamos multiplicando as chances de acontecer, ou nós vamos multiplicando essas possibilidades. Tá, ok? Então, tem que lembrar do início do assunto lá, do princípio fundamental da contagem. Essas etapas que são seguidas, eu vou multiplicar essas chances, essas possibilidades de acontecerem. Então, por que são etapas seguidas? Porque primeiro eu escolho quais são, primeiro eu faço quais são as chances de ter a cor vermelha. Depois que eu faço da vermelha, eu vou para azul. Depois da azul, eu vou para verde. E depois da verde, eu vou para amarela. Então, são etapas seguintes que vão acontecendo. Primeiro, eu escolho uma cor, decido a combinação. Depois, outra cor, outra combinação. Depois, outra cor, outra combinação. E, por último, a última cor e outra combinação. Isso quer dizer que as letras em que estiverem com mais, com soma, elas estão descartadas, tá ok? Então, isso já é uma dica interessante para vocês sempre terem em mente disso. Toda vez que estiver no assunto de análise combinatória e estiver também etapas subsequentes, ou seja, uma vai puxando a outra, primeiro tem que acontecer uma para depois acontecer outra, para depois que acontecer outra, isso são multiplicações que vão acontecendo. Quem nos garante isso? O princípio fundamental da contagem lá no início do assunto, ok? Então, agora nós vamos para a nossa resolução e vocês vão ver como fica facinho. Então, vamos para a nossa resolução. A gente leu atentamente o que a questão dizia. Ela fala do seguinte. Como eu disse, se essa é a primeira questão que você está vendo hoje, a primeira coisa que você deve fazer é ler atentamente, ler no mínimo 2 vezes. Uma leitura, você faz uma leitura normal, completa. A segunda, você sai pontuando, marcando aquilo que for importante para a sua resolução. E sempre que você for responder, eu recomendo você colocar, tirar, escrever em outro canto as informações que a questão lhe dá, para você não ser iludido pelo tanto de texto que vai ter na sua questão do Enem, tá ok? Então, aqui do lado, nessa questão 137, eu coloquei as informações que nós tivemos. Então, a questão é simples, ela fala de uma fábrica que faz locomotivas e essas locomotivas têm 12 vagões, numerados de 1 a 12, em que 4 são vermelhos, 3 são azuis, 3 verdes e 2 amarelos. Ele quer saber como é que vai ficar a combinação, o número de combinações desses trens que vão ser pintados. Questão clássica do Enem, certo? Sobre combinação. Quando a gente viu, agora há pouco eu já falei por que era combinação, porque a ordem dessas cores não vai influenciar no resultado, ok? Então, se não influencia nesse resultado, então é combinação e não arranjo, beleza? Então, nós temos o seguinte, a única dica que você deve ter bastante atenção com relação a isso é que, uma vez que você faz uma combinação de 1, você não tem o mesmo total para a segunda cor. Certo? Então, por exemplo, se vocês olharem nas opções, ele sempre começa com esse 4. O que é que esse 4 está dizendo? Esse 4 está dizendo que ele começa com a cor vermelha, então ele vai obedecendo a ordem em que ele deu. Vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu fizer. E outra coisa antes da gente começar é que nós devemos entender o que é uma combinação. O que é que fala a fórmula da combinação? Então, a combinação ela é dada por essa fórmula aqui, CNP. Tá? Esse é o enunciado dela. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse N é o meu total. Num total de tanto, eu vou pegar ou fazer grupos de tantos, tá ok? Então, a combinação de NP está dizendo que esse N vai ser o total que eu tenho, e o P vai ser os grupos em que eu vou combinando, ok?
Beleza? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Para mostrar para vocês, eu vou fazer o trem ou os quadradinhos da locomotiva. Só um minutinho que eu volto já com isso desenhado. Pronto, galerinha. Desenhada a nossa locomotiva parcial, vamos agora entender o que é que está acontecendo. Essa questão clássica de combinação, sempre, absolutamente sempre cai em uma questão de análise combinatória, tá ok? Eu vou postar a aula aqui no meu canal, eu acho que agora não vai ter, mas futuramente eu vou fazer sim, mas vão estudando, pessoal, é um dos assuntos mais cobrados, pelo menos uma sempre vai ter de análise combinatória no nosso Enem. Então ele não pede cálculo, o que vocês podem ver, o que vocês podem ver nas respostas é que ele não pede cálculo, ele quer o conceito. Então, ele fala desse enunciado, dessa fórmula que eu fiz aqui. E ele quer saber qual é a que vai ser a correta. Outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Percebam que nas alternativas tem algumas questões com soma e algumas questões com multiplicação. Isso vai ser um determinante, como eu já expliquei antigamente ou anteriormente. Isso aqui vocês precisam sempre lembrar, tá ok? Quando forem eventos subsequentes, ou seja, primeiro acontece um, para depois ocorrer outro, para depois ocorrer outro, para depois ocorrer outro, isso pelo PFC, o princípio fundamental da contagem, esses eventos eles vão se multiplicando, tá ok? Então, todas as questões que tiver uma soma ali, você já corta que está errado. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai seguindo o padrão que ele deu. Então, a primeira combinação, ele vai fazer com o vermelho, com os vagões vermelhos. Então, o vermelho vai ser o seguinte, ele vai pegar a combinação, quantos vagões vão ser vermelho? Pela questão ela diz. Então vão ser 4 vagões em um total de quantos? 12. Beleza? Beleza? Isso pode ser representado assim ou como eu fiz acima. 12 e 4. É a mesma coisa. Eu fiz logo na representação da questão para ficar já bem claro de quanto é. Então, a combinação do vermelho, ele vai pegar 4 vagões em um total de 12. Beleza? Então, essa é a primeira combinação. Aí você pode perguntar, é só isso? Então é fazer cada vagão assim? É fazer cada vagão assim. Cada vagão não, cada cor você faz também dessa forma. Só com um detalhe. E é esse detalhe que eu quero mostrar para vocês. À medida que eu pinto, que eu escolho os vermelhos, alguma coisa acontece com o meu total. O que é que acontece com o meu total? Ele diminui. Então aqui, ó, é como se eu tivesse escolhido esses 4 como vermelhos. Então esses 4 que já são vermelhos, eu não posso pintá-los de novo de outra cor. Esses vagões agora ficam fora. Se esses vagões ficam fora, então para a segunda cor, que é o azul, esse total que antes eram 12 para o vermelho, agora cai para 8. Essa é a chave da questão. Então agora para os azuis, nós vamos ter uma combinação que ele quer 3 vagões, só que agora o total vai ser o 12 menos os 4 vermelhos. Então o novo total é 8. Conseguiram entender? Essa é a chave da questão. Isso é o que a questão realmente está pedindo para você, porque os 4 primeiros vagões pintados, eles não podem ser repintados, ou seja, esse total, esses 4 vagões, eles agora estão fora do total que pode ser pintado. Conseguiram entender direitinho, né? Então, se conseguiu sacar esse detalhe da questão, matou a questão. E agora nós vamos ter mais 3 vagões azuis. Logicamente que para os verdes, que é a nossa próxima combinação, os verdes, nós vamos ter uma combinação
também de 3 vagões, só que agora, qual é o total disponível? 5 vagões disponíveis apenas, então, em um total de 5. Beleza? E aí nós vamos ter os nossos 3 vagões verdes. Esse desenho aqui é só para representar, tá? Isso é só um dos casos que pode acontecer, que é tudo isso aqui na ordem. E por último, nós vamos ter os nossos finalistas, que são os vagões amarelos. E os vagões amarelos vão ser a combinação de 2 vagões que ele quer, num total que sobrou de 2 também. Tranquilo? Então, essa é a chave da questão. É você considerar esse total e ir diminuindo caso a caso. Primeiro escolhe um, faz a combinação. Depois escolhe outro, faz a combinação, diminuindo esse total. E aí vai ser sucesso, ok? Essa é a grande sacada dessa questão. Se te ajudou, se tirou sua dúvida, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. E agora, para finalizar, como eu disse, pelo PFC, todas essas etapas que são subsequentes, elas são multiplicadas, ok? E quando isso é multiplicado, nós chegamos à nossa resposta, que vai ser a letra E. Letra E é o nosso gabarito. Tranquilo? Show de bola, né? Questão muito fácil de análise combinatória. Provavelmente não vai ter aula aqui no canal, mas dá uma pesquisada no momento que você estiver vendo esse vídeo. Se for muito depois da data, então muito provavelmente já vai ter aula. Fiquem todos com Deus, estudem bastante, não desistam do sonho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.